Deus abençoe a igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Quero que você cumprimente a pessoa que está do seu lado aí. Sente a nossa pessoa. Aí, coisa boa. Estamos juntos nessa noite especial, né? De batismo. Que bênção. Poder ver pessoas aqui maravilhosas. Oh, que bom te ver. Que bom. A Maria está aqui, acompanhando o batismo da Vicente. Que bom que você está aqui numa noite especial. Irmãos, eu quero ler um texto, mas eu vou pedir o filho que fique atento, porque na verdade eu quero falar sobre a doutrina do batismo, a importância do batismo na vida espiritual, o que significa o batismo e a importância de quem crê ser batizado. Eu quero ler um texto com vocês, depois nós vamos ficar bem à vontade para explanar, e no final vai ser aquela festa, a festa dos nossos irmãos que estarão entrando nas águas batismal. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. É a Bíblia, tá, gente? É a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Podem assentar, irmãos. Eu gostaria de toda a sua simpatia, toda a sua atenção. Eu gostaria que você absorvesse o máximo do que eu quero falar, porque quando eu falo para você, também estou falando para mim. É um assunto de grande necessidade de explicação, porque nós estamos tratando de um tema que fala de vida eterna. Nós não estamos falando de uma carreira qualquer do mundo aqui, onde as pessoas optam por uma carreira, por uma profissão, e tende a granjear alguma coisa, mas por um tempo aquilo fenece, desaparece, aquilo acaba. Nós estamos falando de um assunto aqui que trata a respeito da vida eterna, que está relacionado ao plano de Deus. E o texto em que nós lemos, Marcos, capítulo 16, é a própria declaração do Senhor Jesus Cristo em relação ao batismo. Para mim, o batismo é um assunto extremamente sério. O batismo está inserido nas Escrituras, nós vamos ver aqui, como o maior sinal estereótipo, explícito, para que as pessoas vejam a nossa declaração de fé, a nossa confissão de que Jesus é o Senhor e o Salvador, que nós cremos nele, que ele veio da parte de Deus. O batismo simboliza essa aliança. E aqui existe algo que eu quero falar ao seu coração, o que a Bíblia diz. Uma coisa é você entrar na questão relacionada à tradição. E o que eu quero falar hoje não tem nada a ver com tradição. Tem a ver com a justiça de Deus, com a palavra de Deus, o que está escrito, o que determina a Bíblia, o que nos orienta as Escrituras, o que o Evangelho nos narra e nos faz pensar a respeito de um assunto que não pode ser negado nem tampouco impedido por causa de tradição. Então, o batismo é algo eterno, é de Deus, e a declaração é do próprio Senhor Jesus Cristo, como semente a preocupação daqueles que receberam a palavra, creram, interpretaram, entenderam, porque o Evangelho só chega à mente humana com entendimento, com compreensão. Ninguém vem para o Evangelho se não entender a palavra de Deus. E eu quero falar para você que o batismo nas águas é um ato requerido pela justiça de Deus, que todos devem cumprir, sem exceção. E é onde eu vou começar lá dentro. Sem exceção. Não tem qualquer tipo
de desculpas, porque quem crê, a pessoa não se batiza pelo batismo. A pessoa vai pelo batismo. Não, a Bíblia diz, quem crer e for batizado. As pessoas não devem se batizar por uma concepção, achar importante sem entender. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se ele quiser colocar aí, eu quero que você acompanhe o texto bíblico. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Até Jesus, irmãos. Eu quero mexer com vocês. Eu quero criar uma luz de caroço na tua cabeça. Até Jesus, ele teve que ser batizado nas águas. Pastor, mas por quê? Porque todos os homens que ficaram nesse plano terreno não têm saída. E Jesus não ficaria de fora porque ele era o Filho de Deus, mas quando ele se humanizou, ele se vestiu de carne e osso, ele nasceu do ventre abençoado de Maria, por obra do Espírito Santo, não tira o poder do batismo, porque ele se tornou homem. E aí nós vamos entender, ele não estava se batizando porque ele tinha pecados, porque o batismo era para isso, mas ele veio para seguir toda a justiça de Deus. Todos os homens pecaram. E como ele se revestiu desse corpo humano, ele tinha que cumprir a justiça de Deus para começar o seu ministério. E nós vamos ver isso. Então Jesus, ele cumpre a vontade de Deus, não porque ele havia pecado, mas para que, por meio da sua humanização, ele desse exemplo que todo homem precisa passar pelo batismo. O batismo é algo muito sério. O texto que nós lemos fala que ele veio para cumprir a vontade de Deus. Justiça é vontade de Deus. Eu quero que você leia comigo em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Aqui há uma forma que João ele fica impressionado. Então veio Jesus da Galileia até com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele o permitiu. Claro que João sabia quem era Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. O batismo deve ser ministrado para aqueles que creem. A pessoa não deve se batizar por batizar. Se ela tem essa fé em Jesus, ela tem que cumprir toda a justiça de Deus através do batismo como sinal da sua fé. Então nós vemos aqui que quando a pessoa deve crer, ela logo tem que ser batizada. Eu não estou falando de doutrina humana, estou falando de doutrina bíblica. Eu vou ser muito sincero com os irmãos. Não é teológico, a pessoa tem que fazer um ano de curso para poder ser batizada. Ou ela tem que entrar num projeto de estudo e quando alcançar aquele nível. Isso não é bíblico. Vocês sabiam disso? Talvez eu seja alvejado por alguns teólogos de plantão por aí. Mas é Bíblia. Nada podemos contra a verdade, senão pela
verdade. Mas vamos ver que, por isso, nós percebemos que quem crê deve ser batizado. O batismo deve acontecer quando a pessoa tem compreensão, consciência. O batismo é um sinal de arrependimento. Nós não temos costume de batizar crianças, porque quando a criança tem menos de 5 anos, ela não tem compreensão, capacidade e personalidade de entender o que está acontecendo. Passou dos 8 anos de idade, já tem compreensão. Eu me converti com 8 anos de idade. Levantei a minha mão para Jesus, eu falei, eu quero Jesus, quero ir para os céus, quero ser salvo, quero ter a minha vida eterna com Deus. Tinha 8 anos. A minha compreensão é que Jesus veio para me salvar. Então o batismo tem que entrar no entendimento da compreensão e da capacidade da pessoa em entender, não do lado inocente. O inocente não é capaz de entender, mas tem juízo crítico, pensa, já deve ser batizado. Não existe nome, irmãos. Isso, com toda franqueza, eu vejo que as pessoas não querem falar do Evangelho verdadeiro. Preferem ministrar uma visão de tradição. Eu quero te dizer o seguinte, que no batismo deve existir arrependimento. A pessoa tem que entender que ela é pecadora e que precisa alcançar essa salvação, a salvação de vida eterna. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de pensamento no grego. Essa mudança de vida. Tem aqui alguns textos que falam a respeito disso, Mateus capítulo 3, versículos 7, 8. Nós podemos ler aqui, eu quero que você acompanhe, para que não fique sem sustentação bíblica. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de... João está falando daqueles que eram fariseus, que estavam ali só para criticar a sua obra. E no final João falou, quem vos seduziu a vir aqui? Quem fez com que vocês fugissem da ira futura, a respeito que os seus corações não tinham intenção nenhuma do arrependimento? E ele confirma que o batismo é uma importância de arrependimento. A palavra batismo vem do grego baptismos, que significa imersão. Por isso, a gente imerge a pessoa, afunda a pessoa na água. E você vai entender por quê. Em latim, a palavra baptismo tem o mesmo significado, e concordo que a palavra batismo quer dizer imersão, afundar, mergulhar a pessoa. Um dos sinais e significado do batismo espiritual está justamente afundando a pessoa nas águas como a pessoa estivesse sendo sepultada. Significa que eu estou sepultando a minha velha natureza. Quando a pessoa é emergida, levantada, ela está tendo um novo nascimento. Imersão, sepultamento. Imersão, novo nascimento. Você já viu algum tipo de sepultamento e a pessoa ficar com o corpo lá de fora? Não. Ela tem que estar totalmente enterrada. E nós temos que o batismo, pela imersão, é a forma de dizer que estamos sepultando a pessoa na sua velha natureza. E assim, como não se sepulta o cadáver com um pouquinho de terra na testa, também não se batiza uma pessoa com as gotinhas de água na fonte. E o texto fala sobre isso. Quando a saída da pessoa das águas significa, representa a sua ressurreição, o seu novo nascimento, para uma nova vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 4,
o apóstolo Paulo fala a respeito dessa forma de sepultar a velha natureza, ou o velho eu, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Significa essa imersão nas águas. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É um novo nascimento, é um novo tempo. O batismo levado a termo de acordo com as condições bíblicas deve ser uma única vez na vida da pessoa. A Igreja Nazarena não nega o batismo da pessoa que já teve em outra denominação, batismo de consciência, de arrependimento. A gente jamais fez isso. Porque o batismo, ele é uma única vez. Quando a pessoa faz a sua confissão de pecados. Está em Efésios capítulo 4, o versículo de número 5. O apóstolo Paulo diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. O batismo nas águas é um testemunho público. A pessoa, se não tiver tempo de se batizar, ela está salva? Claro que sim. Porque o batismo é um simbolismo. O batismo é uma forma figurativa. Mas ele tem que ser realizado para que se cumpra toda a vontade de Deus na confissão do arrependido. Então, o batismo é essencial como prova de testemunho público de fé e compromisso com Jesus Cristo. Ao ser batizado, a pessoa está declarando sua crença em Jesus como seu Senhor e seu Salvador e deseja segui-lo. Ele representa arrependimento dos pecados e recebimento do perdão de Deus. O mergulho na água simboliza a purificação dos pecados e o início de uma nova vida em obediência a Deus. Você sabe que a pessoa na Bíblia, estou aberto para qualquer pessoa que queira discutir, a pessoa que mais demorou a se batizar na Bíblia, você sabe quanto tempo ele levou? 5 meses? Não. Que isso, pastor? 3 meses? Não. Que isso? 1 mês? Não. A pessoa que mais se demorou a se batizar na Bíblia, ela levou 3 dias. Eu estou falando de Bíblia. 3 dias. Mas por que ele demorou? Porque ele ficou cego. O nome dele, Saulo de Tarso. Depois se tornou Paulo de Tarso. Saiu do nome romano para o nome judeu. A Bíblia fala que Saulo ele ia perseguir os cristãos. Mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele indo para Jerusalém, ele estava no animal e caiu. E ali houve um processo da voz falar com ele. E a Bíblia diz que desde aquele momento ele ficou cego. E ele foi conduzido para um lugar. E o Espírito do Senhor falou ao profeta Ananias: vá até a rua direita, procure por um homem chamado Saulo de Tarso. E Ananias tinha medo, porque sabia que ele estava perseguindo e matando os cristãos e prendendo os cristãos. Mas Ananias ouviu de Deus: vai, porque ele será para mim um vaso de bênção. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! É só você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver tudo isso que eu estou falando. E chegando na casa de Saulo, onde ele estava, Ananias se apresentou e disse: o Senhor Jesus me apresentou você em sonhos e pediu para que eu orasse por você. E na hora que ele orou, com as escamas dos olhos de Paulo. E aí ele voltou a enxergar. Por isso que ele ficou 3 dias. Eu quero ler com você. Vamos ver, está na Bíblia. Vamos ver, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 8. Eu não quero falar nada fora da Bíblia. Eu quero que você entenda da Bíblia.
E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve quantos dias? 3 dias sem ver. E ali ele fez um jejum, né? E não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas para o homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que eles estão orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantou-se, foi para a escolinha dominical, para ficar 5, 3 anos, fazendo doutorado em escola dominical. Gente, não existe isso. Não estou falando que você tem que vir de qualquer forma. Eu quero dizer que o batismo é pela fé. E as pessoas querem primeiro serem completadas de tudo para depois serem batizadas. Não é essa a ordem. Não é essa a ordem. Irmãos, tem muito texto, não vou poder falar. Mas quem já ouviu falar do sermão do apóstolo Pedro? Eu nunca vi ninguém converter tantas pessoas como o apóstolo Pedro. O seu sermão a respeito da morte e ressurreição de Jesus foi impactante. A Bíblia diz que logo após Pedro ter pregado, nós vamos ler o texto bíblico, tá? A Bíblia fala que quem ouvia a sua mensagem ficaram com seus corações aflitos e perguntaram para Pedro e os outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Interessante, como alguém que escuta a palavra de Deus e entende que precisa vir para Jesus e dizer: como eu faço para ir a Jesus? Foi mais ou menos assim. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Vamos ler. Sai aqui em Atos, capítulo de número 2, versículo 38 e versículo 41. Vamos ler esses 2 versículos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. De sorte, é comigo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia congregaram-se quase que 3.000 almas. 3.000 almas. Se a gente for falar também do eunuco que estava lendo Isaías 53, que não sabia interpretar, e Filipe, o evangelista, foi quem foi explicar o que estava acontecendo em Isaías 53. E vários outros textos, irmãos, nós vamos ver que o batismo não é do homem, o batismo é de Deus.
Já aconteceu de pessoas entrarem aqui no dia de batismo e falarem assim, pastor, eu quero me batizar. Vamos arrumar uma roupa, vamos arrumar uma toalha, vamos dar um jeito, se quer vai se batizar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. As pessoas querem se consertar para depois vir para Jesus. Mas não é isso que está na Bíblia. Você e eu precisamos entender que é Ele que nos purifica. Não somos nós que nos autopurificamos para depois nos sentirmos agora, somos santos, agora vamos para Jesus. Isso é tradição. Isso é coisa dos homens. Mateus 11, a partir do versículo 28, se não me falha a memória, o texto do convite de Jesus, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos guiarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós sabemos que o batismo simboliza a purificação. É um novo tempo, é um novo nascimento. Você já percebeu que quando uma pessoa não é batizada, ela nunca tem um compromisso sério com Jesus? Sabe por quê? Porque ela não tem aliança. Quando a pessoa não é batizada, diz assim, não vou poder cumprir, porque eu não sou batizado. Tipo assim, eu não tenho obrigação. Eu estou falando de Bíblia. Não estou falando de tradição. Por isso a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Muitas pessoas podem até não serem salvas que foram batizadas. É um problema dessas pessoas. Mas a ordem da justiça de Deus é quem crer e for batizado. Quem crer. Não é você só ser batizado. Você tem que crer, confessar, viver. Tem que agora estar na orientação, na direção do Espírito de Deus. Eu penso que nós precisamos falar mais da doutrina do batismo. Eu acho importante que as pessoas entendam. Aqui na igreja tem um discipulado. As pessoas vão aprender o que é batismo, o que é andar com Deus, o que é servir a Deus. Tem todos esses passos. Então, o discipulado aqui, se não me engano, são 8 meses, né? Que ensina que você tem que ser um discípulo de Jesus. Hoje mesmo teve um aulão para batismo. E às vezes nós queremos manipular como se o batismo fosse da igreja, o batismo fosse do pastor. Não, irmãos. Eu quero criar problema na tua cabeça. O batismo é de Jesus, é de Deus. Se tem uma coisa que te insere no reino de Deus, é o batismo. Porque o reino de Deus é justamente o corpo, um organismo vivo, né? Eles trabalham juntos. Enquanto a pessoa ela não é batizada, ela não tem interesse de se movimentar nesse organismo vivo. A igreja, além de ser um órgão que tem deveres a cumprir com o governo, com as instituições, a igreja trabalha como um organismo. Vidas trabalhando para a obra de Deus, trabalhando para que o reino cresça. E você só pode operar quando você é inserido no reino de Deus. E quando você é inserido no reino de Deus? Quando você mostra a sua fé publicamente, confessa Jesus publicamente, porque o batismo é isso. Pastor, mas e se eu me desviar? Eu não posso pensar que aquele que se batiza está pensando em se desviar. Está pensando em quebrar a aliança com Deus. Quem se batiza está querendo se aprofundar com Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Eu sei que eu estou mexendo no vespeiro, mas eu quero que mexa mesmo na tua cabeça. Nós não podemos jamais negar a nossa fé quando negamos o batismo. Se até Jesus teve que ser batizado por causa da sua humanização, não por causa do seu pecado, se tornou homem. Pode colocar em Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo fala a respeito desse aspecto da queda humana. E ele diz: porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3, 23. Agora que pesa, 3, 23. Porque todos pecaram. Isso está falando da raça humana. Você entende porque Jesus teve que se batizar? Porque ele teve que cumprir a justiça de Deus. E para ser salvo, precisa ser batizado como homem que ele precisou para dar exemplo. Eu quero que você entenda isso. Batismo é isso. É eu ampliar a minha fé, aquilo que eu creio dentro de mim vai ser visto, o meu testemunho, o meu andar, o meu procedimento, a minha vida como uma igreja, como um organismo vivo de trabalho, de amor, de devoção. É isso, gente. O batismo é importante. Só não deu para se batizar aqueles dois ladrões, né? Um se converteu e o outro não quis. Então, se batizaram, um porque não teve tempo e o outro porque não se converteu. Mas fora disso, a Bíblia não dá nenhum respaldo para que a pessoa adie ou deixe para depois. Há um processo, eu quero ver. Irmãos, eu entendo perfeitamente quando você fala isso, mas isso, biblicamente, não é assim. Eu respeito, né? Fazer o quê? Primeiro, porque batismo é decisão pessoal. A Bíblia fala que a pessoa tem que crer para ser batizada. Então, é da pessoa. Eu acho que ninguém deve se batizar porque o coleguinha está se batizando, porque o pastor é bacana, porque, lá tem um culto maneiro, vamos batizar. Não. É a sua salvação. O batismo simboliza a sua salvação. É a coisa mais séria em toda a vida. É você tratar a sua salvação eterna. Eu quero que você pense nisso, meu irmão. Eu não estou te obrigando, eu não estou forçando nenhum compromisso seu com Jesus. Mas eu quero te dizer que um dia você não pode falar para ninguém que nunca te ensinaram a respeito da doutrina do batismo. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, o Ministério Louvor está subindo aqui. Eu quero pedir, em nome de Jesus, que vão se batizar, possam sair agora, antes dessa minha oração, podem se trocar. O pastor Júlio está lá para ajudar as irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse instante agradecer por essa oportunidade. Pai, pelas águas desse tanque, pela vida dessas pessoas que vão entrar nas águas, pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esses irmãos que vão entrar nas águas permaneçam na fé, porque é somente crer em Ti, Senhor, para a salvação eterna. E eu peço, Senhor, que abençoe essas vidas, guarde no Seu grande poder, para que o pecado e o mal possam chegar em suas vidas. Nós oramos e te pedimos essa bênção, e a igreja pode dizer: amém. Pode aplaudir o Senhor. Vamos louvar o Senhor. A igreja pode se colocar de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar essa graça maravilhosa que nos alcançou. Amém? Que temos trazido até aqui, que temos feito filhos de Deus, essa misericórdia tão maravilhosa que se renova cada manhã nas nossas vidas.
dos batizandos, né, que cheguei aqui. Pode dar conta aqui, tá? Nós vamos orar por eles, né, irmãos? Repete o culto aqui para nós. Nós louvamos a Deus e queremos que esses nomes sejam escritos no livro da vida. Nós vamos pedir que eles cheguem volta aqui com o certificado, porque depois não ficar molhados, aí fica muito complicado, né? E a pastora Silvia estará orando por eles e depois eles vão deixar o certificado com os parentes, tá bom? Pai, nós te damos graças a Deus por este momento, Senhor, por qual a sua justiça está se cumprindo na vida dos nossos irmãos. Te pedimos a Deus que ainda continue sustentando eles, assim, Senhor, nesta caminhada de fé, nesta carreira cristã, qual o Senhor nos chamou, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por esta nova vida que eles hoje declaram perante a igreja, perante o Senhor, Pai amado, as suas famílias, e eles fazem isso de forma voluntária, de forma, Senhor, com decisão. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Momento das fotos, né? A gente já aproveitar, amém? A família já tirou as fotos, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos chamar o irmão Jorge Guimarães. Vem para a igreja de Vitória, né? Meu irmão Jorge. Deus tem um plano muito grande na sua vida, Jorge. Deus está fazendo muitas coisas através da sua vida. E o maior ministério que você vai ter vai ser de ganhar almas. Você continua a desejo de ser batizado? Sim. Quer deixar uma palavra? Eu espero que daqui por diante seja diferente, totalmente diferente. Glória a Deus! Eu confio no Senhor. Mediante o seu ato público, olha o ato público aqui que eu peguei, de profissão de fé, eu, pastor Júlio, toda a igreja, como ministros do Evangelho, batizamos Jorge, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer: nova criatura? Nova criatura!
Vamos chamar agora o irmão Cristiano Batista dos Santos, amém? Glória a Deus! É o Cristiano Batista, olha só. Não é coincidência, não. Meu irmão, o Senhor está cumprindo a promessa que fez com você. Você sabe do que eu estou falando, onde você veio e onde você está aqui. Sua família, sua esposa, sua mãe. Sabe um prazer muito grande que você está alcançando o reino dos céus. Você continua o desejo de ser batizado? Com certeza. Baixo moral, né? Quer dar um testemunho, Cristo? Agradecer ao Senhor pela transformação da minha vida. Vamos ouvir o Senhor. Mediante seu ato público de profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho de Jesus Cristo, o batizamos para uma nova vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da igreja pode dizer amém? Amém! Olha, só o papaizão ali, a mamãe, a vovó, a Nicole é uma moça muito especial de Deus. Deus tem um plano muito grande na vida da Nicole. Eu tenho certeza que a partir de hoje ela vai ter uma dimensão muito maior do que Deus fará na vida dela. Amém, irmão? Continua o desejo de ser batizado, Nicole. Quer dar um testemunho? Quer agradecer? Pessoal, ela é minha sobrinha, tá? Sobrinha neta, né? Que é filha da minha sobrinha linda, Luana, até o Laninho. Linda lá. Te amo, tá? Você é especial de Deus. Nicole continua o desejo de ser batizada. Mediante seu ato público de profissão de fé, Nicole, nós, como ministros do Evangelho,
Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer glória a Deus. João Pedro Alves Lima Missão. João, olha o nome. João Pedro, olha o Pedro. Jovem especial, jovem bonito, jovem temente a Deus. Eu sempre vejo a sua vozinha aqui, fazendo brilho, aquela coisa de aliança, né, da pai e neto. Deus abençoe, João, a sua vida. Tá? E você vai ser um baluarte nessa casa espiritual. Tá? Continua o desejo de ser batizado? Sim. Você quer dar um testemunho? Eu quero agradecer também ao Bob por terem guiado sempre no caminho certo, por terem fotos aqui, ó. Eu li para ela. Bacana, né? Tem quantos anos, João? 7 anos, gente. Olha só, tem muito gás para dar para Jesus, né? Trabalhar para Jesus, um jovem inteligente. Come direitinho também, né? Tá sabendo, um homem de Deus. Você é o melhor de Deus, tá? João, mediante seu ato público de profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, juntamente com toda a igreja, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja pode dizer, separado para Jesus. Separado para Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Se
alegres, felizes aqui com essa festa maravilhosa. Imagina nos céus como Deus está no trono da sua glória agora, ó, fazendo uhul. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se colocar de pé, nós vamos estar orando para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus continue derramando as suas ricas bênçãos sobre a vida de cada batizando, sobre a vida de cada familiar representado. Amém? E vamos continuar orando por eles e pelos demais. Quantas pessoas também já decidiram no seu coração fazerem a mesma, tomarem a mesma atitude. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Paizinho querido, por esta noite maravilhosa, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, leva-nos em paz e segurança. Nos conceda, Senhor Deus, uma semana muito abençoada. E cada família aqui representada, Senhor, receba, Senhor Deus, as tuas ricas bênçãos, a unção de cura e poder sobre a vida daquele que está enfermo, aquele que está em casa, aquele, Senhor Deus, que por algum motivo não pôde estar conosco nesta noite, participando dessa festa maravilhosa, Senhor, que tu possas visitar cada um com poder e graça nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Leva-nos em paz e segurança. Nos conceda uma noite de repouso e descanso. Senhor Deus, tudo para essa semana, para cada um, que seja para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja